E a Operação Pente Fino, doutora? Sim, Lu, é um benefício, é um tema extremamente atual, porque o INSS começou agora, no mês de julho, dia 1º de julho, foi startada aí essa operação, a famosa Operação Pente Fino. Na verdade, o governo federal já vinha anunciando que essa operação aconteceria, não é a primeira vez, ela existe desde 2017, e a Operação Pente Fino nada mais é do que um projeto de revisão do INSS em benefícios ativos que estejam com suspeitas de irregularidade ou benefícios que estejam sem perícia há mais de 2 anos. O INSS, o governo federal, tem como objetivo, através dessa revisão, realmente cortar benefícios que estejam sendo pagos de forma indevida, porque a gente sabe que, a bem da verdade, tem muitos benefícios que são pagos de forma indevida para os segurados. O que acontece também é que durante essa operação, como é uma grande operação, muitos benefícios mantidos de forma correta acabam sendo cortados e aí um bocado de gente sai prejudicado. E quais são esses benefícios que são alvos aí dessa Operação Pente Fino, doutora? Bom, os benefícios alvos da Operação Pente Fino são o BPC deficiente e idoso, BPC Loas, um benefício também muito polêmico, nós já tivemos aqui para falar sobre ele, e os benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que não tenham realizado perícia há mais de 2 anos. Então, a gente sabe aí que tem um bocado de gente recebendo benefício por incapacidade sem realizar perícia há mais de 2 anos. Essas pessoas podem aí ficar um pouco realmente receosas porque elas sabem que são alvo da Operação Pente Fino e podem ser convocadas para a perícia. Em relação também, como é que a pessoa ela sabe que o seu benefício está sendo passado por essa revisão? Bem, o governo federal, o INSS, vai notificar as pessoas através dos grandes portais, através de carta enviada pelo correio e também através de uma notificação bancária. A pessoa vai sacar o benefício e não vai conseguir sacar o benefício, vai estar lá o benefício suspenso para que ela compareça ao INSS e aí ela vai tomar ciência de que ela foi convocada para a perícia de revisão ou ali para receber uma carta de notificação com um alerta de irregularidade. Caso corte o benefício ali do cidadão, vai ser para sempre ou tem como a pessoa pedir novamente ali a questão ali do benefício? Essa é uma pergunta excelente, porque a gente tem que lembrar, que a Operação Pente Fino, Lu, é uma operação que gera um temor na sociedade, porque os beneficiários do INSS, eles se sentem amedrontados, que a gente sabe que toda hora o INSS procura um jeitinho de prejudicar o trabalhador, E aí, assim, nessa operação, muita gente perde o benefício e as pessoas ficam com receio de perder. É para sempre que vai perder? Não, gente, não é para sempre. Se você tiver novamente as condições que garantem a concessão do benefício, você pode pedir novamente. Então, assim, o benefício que vai ser revisado é o BPC e o auxílio-doença. Então, se você estiver recebendo auxílio-doença e você permanecer incapaz para o trabalho, se você estiver sem condições de trabalhar, você reunindo a documentação necessária, você pode pedir o benefício novamente, tanto no INSS, como também pode lutar na Justiça. Da mesma forma, o BPC. Se você perder o BPC durante a Operação Pente Fino, é possível aí, através da análise de um advogado, que ele encontre um caminho para resgatar esse benefício para que você não perca, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos benefícios o INSS acaba cortando de forma errada. Muita gente que deveria estar recebendo acaba deixando de receber, prejudicando aí os beneficiários. E qual é a dica que a doutora Maria Emília Tanajura ela dá, para quem nos ouve nesse momento, para que não aconteça aí o corte do benefício do cidadão? Pronto, eu gosto sempre de falar isso, inclusive nas minhas redes sociais. As 3 dicas, assim, que eu chamo dicas de ouro para evitar cortar o benefício na Operação Pente Fino. Se você recebe BPC Loas,
compareça ao CRAS e atualize o seu CAD único. Muitas revisões do BPC Loas ocorrem por falta de atualização do CAD único, que é um documento obrigatório para receber o BPC Loas. E muita gente esquece que é preciso atualizar o CAD único a cada 2 anos. Então, recebe o BPC Loas, vá ao CRAS, mantenha o seu cadastro atualizado. Se não tiver atualizado, vá atualizar para você evitar aí ser convocado. Segunda dica muito importante: se você recebe auxílio doença há mais de 2 anos sem perícia médica, atualize seus documentos. Relatório médico, atestado, exames de imagem. Você vai ser convocado para a perícia e, neste momento, o INSS vai pedir para você que você apresente os documentos atuais, comprovando que você não tem condições de continuar trabalhando. Então, atualize a documentação médica para evitar que o auxílio-doença seja cortado. E a terceira grande dica de ouro é: se você recebeu uma notificação em sua casa com alerta de irregularidade, cobrando muitas vezes o benefício recebido nos últimos 5 anos, nesta situação, procure a ajuda de um advogado, um profissional especializado na área, porque existem aí nuances, vários direitos que o segurado precisa resguardar quando ela está diante de uma notificação, e muitas vezes a orientação de não profissionais prejudica mais do que ajuda esses segurados. E para que as pessoas também não caiam em fraude, doutora Maria Emília Tanajura, o INSS ele entra em contato somente através ali, na hora que você vai sacar o benefício? Como é que é? É por ligação, não é? Para que a pessoa também fique atenta, né? Porque às vezes o INSS não vai ligar para você. Então já é um passo para estar eliminando e para não estar caindo em golpes. Como é que é essa situação? Perfeito. Pergunta excelente, Lu. O INSS não vai ligar, o INSS não vai mandar mensagem de WhatsApp. Ele vai fazer notificação bancária, que é essa que eu acabei de explicar. Você recebe o benefício e, de repente, você vai sacar o dinheiro. Opa, o dinheiro não está lá. Que aquilo ali é um alerta para que você compareça à agência. E a segunda notificação é através de carta. É a que a gente chama de notificação com alerta de irregularidade. E, neste caso, você vai precisar também resolver a sua pendência junto ao INSS. Ok. Estamos aqui recebendo a advogada, né, especialista em direito previdenciário, a doutora Maria Emília Tanajura, aqui no Jornal da 88, esclarecendo dúvidas aqui para os nossos ouvintes em relação à Operação Pente Fino que acontece no INSS. A gente acaba de receber uma mensagem de um ouvinte aqui no Jornal da 88, doutora. Ela está dizendo aqui que ela foi notificada pelo INSS, né, informando da irregularidade no benefício, e agora ela está querendo saber o que fazer, porque estão cobrando um valor muito alto e ela está perguntando se ela precisa devolver realmente esse valor. Então, essa é a grande alerta que a gente fala. Quando você receber uma notificação, procure a ajuda de um advogado especialista. Por que a gente fala isso, pessoal? A gente fala isso porque essa carta com a notificação, com alerta de irregularidade e com a cobrança dos últimos 5 anos, ela pode ser uma carta correta ou não. E aí é só o advogado que vai saber realmente, através da entrevista, avaliar você e dizer como você vai proceder. O ideal é você apresentar uma defesa junto ao INSS para que você não tenha aí que pagar essa dívida. E, de modo geral, se você recebeu esses valores sem nenhum, a gente chama de boa-fé, se não foi uma intenção de fraudar o INSS e você recebeu esses valores, em teoria você não tem que pagar esta dívida. Mas a questão é que muitas vezes a gente vê o segurado pagando essa dívida de forma indevida porque não buscou a ajuda necessária. Né? Então, assim, diante de uma carta como essa, não se preocupe, procure a ajuda de alguém que saiba trabalhar na área, porque a ideia aí é que você não tenha que devolver esses valores e muitas vezes também, talvez você não tenha que perder o benefício, porque a pessoa que já recebeu essa carta, ela já perdeu o benefício dela já está suspenso, ela já não está mais recebendo o benefício e ela ainda está com uma carta de cobrança dos últimos 5 anos. E aí ela se vê sem o benefício, que era o ganha-pão dela, e ainda com uma dívida gigantesca
e preocupada, né? Então, é uma situação realmente que traz uma dor muito grande para o beneficiário do INSS e que aí ele precisa realmente da ajuda de um profissional para conduzir essa situação da melhor forma. Doutora, tem alguma consequência para os beneficiários que são identificados com irregularidades durante a Operação Pente Fino? A grande consequência é essa que eu acabei de falar, né? É perder o benefício, também ter que pagar os últimos 5 anos. E aí o que vai analisar, até na justiça, é se esse recebimento do benefício ele foi de boa fé ou de má fé. Porque a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? A gente tem que saber que existe um bocado de gente, muitos brasileiros que precisam de fato da Previdência Social, precisam de fato do INSS para sobreviver, porque estão enfrentando problemas e precisam da proteção do INSS. Mas existem também uma série de pessoas que buscam fraudar a Previdência Social. E o objetivo da Pente Fino é separar esse joio do trigo. Então, se você receber o benefício sem intenção de fraudar a Previdência, que a gente chama de boa-fé, aí você não vai ter que devolver. Mas se for provada ali a má-fé, aí você tem um grande problema, que inclusive é um crime, né? Fraudar a Previdência pode ser objeto de uma ação penal e pode trazer consequências muito mais graves. Ok, vai chegando mais pergunta de ouvinte aqui no Jornal do 88. Já tem mais de 12 anos tirando o benefício. Qual é o risco de ser chamado também fazendo o cadastro único, tudo em dia e sempre indo aí na agência? Bem, pela pergunta aí, essa pessoa provavelmente está recebendo um BPC Loas. Mais de 12 anos recebendo o BPC com o CAD único atualizado, o risco aí é, vamos lá, se existir uma superação na renda, por exemplo, esse cadastro único, entrou alguma renda na família que está aumentando, se mudou as regras do jogo, o INSS pode cortar o benefício. O BPC Loas não é um benefício vitalício, ele não é eterno. E o segundo ponto é se a deficiência, porque existe o BPC deficiente, foi superada, né? Aquela pessoa portava ali uma deficiência temporária e ela já superou aquela deficiência, ela já se recuperou e aí ela está de novo pronta para o mercado de trabalho. Neste caso, tem risco sim de perder o benefício. E tem algum canal de comunicação que o beneficiário pode estar acompanhando aí os resultados da Operação Pente Fino? Sim, né? Os canais de comunicação do INSS, que é o portal 135 e através dos telefones e o meu INSS através da internet. Do aplicativo, então a pessoa pode estar acompanhando, né? Pode sim. Inclusive, quando uma pessoa recebe a notificação da irregularidade, esse processo da irregularidade, ele consta lá naquele portal, no portal daquele beneficiário. E é possível olhar ali tudo que o INSS está fazendo a respeito da irregularidade. Então, a pessoa que tiver o aplicativo também, ela recebe no próprio aplicativo da agência do INSS. Ela bem não recebe, ela precisa buscar, né? Entendi. Ok, estamos aqui, né, trazendo essas informações sobre essa Operação Pente Fino. Fique atento, né? Você pode estar sendo enquadrado aí também, tendo algumas irregularidades, pode estar tendo até o benefício suspenso, como explica aqui, né, a advogada aqui no Jornal do 88. Doutora, a gente agradece, né, a sua participação. Caso queira também acrescentar algo, fique à vontade aqui no Jornal do 88. Sim, a gente também agradece aqui a oportunidade de estar aqui trazendo essa mensagem para os ouvintes, que a gente sabe, como eu disse, que a Operação Pente Fino, ela deixa aí muitos beneficiários do INSS receosos de perder o benefício. Então, a minha dica é lembrar das 3 dicas de ouro que eu passei aqui. Atualize seu CAD único, cuidado para não superar a renda para quem precisa ir receber o BPC, atualize o CAD único, mantenha os documentos médicos em dias se você recebe auxílio-doença, porque você vai ser convocado para perícia. Não deixem de comparecer à perícia. O ato de não comparecer, de fugir do INSS, é uma hipótese para cortar o benefício. E se receberem notificação com cobrança, não deixem de buscar a ajuda de um profissional, porque ele vai saber conduzir muitas vezes ali, em algumas situações, gerando direito, inclusive, de indenização por danos morais, por um erro
praticado pelo INSS quando é provado o erro. Né? Então essa é a minha grande dica, minha grande mensagem, e desejar a vocês aí que se protejam da Operação Pente Fino, para que ela cumpra a missão dela, cortar o que está irregular e não quem realmente tem direito de receber benefício do INSS. Com certeza. A gente agradece, viu, a doutora, por estar compartilhando aqui o seu conhecimento com os nossos ouvintes, né? Temas aqui relevantes, sempre aqui a gente atualizando os nossos ouvintes, principalmente em relação, né, aos benefícios previdenciários. As suas orientações, com certeza, foram fundamentais para estar tirando muita dúvida dos nossos ouvintes aqui no Jornal da 88. Obrigado pela participação e pela contribuição aqui no Jornal da 88. A gente agradece pela sua presença aqui com a gente na tarde dessa terça-feira. Obrigada, pessoal, e até a próxima.